Olá, minha turma de sexto ano, como é que vocês estão? Estão bem? Turma, trouxe uma aula diferente aqui pra vocês. Hoje a gente vai entrar dentro do livro, literalmente. Estou aqui no cantinho, mas aqui vocês estão vendo o módulo de vocês. Já vou pegar aqui minha canetinha, que vai ser muito eficiente e útil na aula de hoje, tá bom? Hoje, turma, a gente começa a falar dos polígonos. Na última aula, a gente aprendeu o que são ângulos, a gente aprendeu o que são retas, pontos, segmento de reta, semi-reta. Isso vai ser muito importante para a gente estudar os polígonos, tá bom? Na nossa primeira unidade, a gente estudou os sólidos geométricos, as figuras espaciais, que são aquelas figuras que têm 3 dimensões, comprimento, largura e altura. Então a gente estudou, por exemplo, o paralelepípedo, a pirâmide de base pentagonal, e eu falei para vocês que esses sólidos eram formados por faces. E cada face era um polígono. E eu falei para vocês também que a gente ia estudar mais a fundo o que seriam os polígonos. E esse dia chegou, tá bom? Observem aqui, ó. Aqui nós temos um paralelepípedo, tá bom? E aí quando eu pego a planificação, que é quando eu abro ele, sabe quando a gente abre uma caixinha e a gente vê os lados todo bonitinho num plano? Então, é isso que eu fiz aqui, ó. E aí ele trouxe essa planificação aqui. Observe as figuras que estão formando os lados, as faces desse paralelepípedo. São que tipo de figuras? Ora, nós temos aqui retângulos. E aqui do lado a gente parece que é um quadrado. A gente não tem certeza. Para ter certeza mesmo, a gente tem que medir, né? E aqui, turma, nós temos uma pirâmide de base pentagonal. Quando eu abro ela, eu percebo que as faces dela são triângulos e a base dela, nesse caso, é um pentágono. Quando eu monto, vira uma pirâmide. Aí observe o que está dizendo, ó. Note que essas planificações são compostas apenas de figuras geométricas planas, ou seja, ó, plano, não tem altura. E é formado apenas por segmentos de reta, então não tem nenhuma parte arredondada. Então nós temos aqui quadrado, retângulo, pentágono, triângulo. O que significa polígono? É uma palavra de origem grega. Poli significa muito, gonos, ângulos. Então, muitos ângulos significa dizer polígonos. Então, definindo polígonos, são figuras geométricas planas cujo contorno é fechado, ou seja, não tem lado aberto. Você não pode fazer isso aqui, turma, e dizer que isso aqui é um polígono, tá bom? Por quê? Porque esse lado aqui está aberto. Então, polígono são figuras geométricas planas cujo contorno é fechado e formado apenas por segmentos de retas que não se cruzam. Então, nesse caso aqui não vai ser polígono porque, observe, eu tenho dois pedaços aqui que não são segmentos de reta. Tem uma curva, tá bom? E esse aqui, ó, se cruza, então não é polígono. Esse segmento se cruzou com esse aqui, então não é polígono. Quais são os elementos do polígono? Vamos lá. Polígonos são formados por lados. Nem sempre os polígonos, turma, são aqueles que a gente está acostumado na nossa cabeça, a quadrado, retângulo, pentágono, triângulo, não. Por exemplo, existe esse aqui, ó, que quando eu penso assim, ó, turma, pense no pentágono. Isso aqui é um pentágono, porque tem 5 lados, tá bom? Então, observe, é formado pelos lados, que são os segmentos de reta. Lembra na aula de segmento de reta, como é que a gente representa segmento? A gente escreve os 2 pontos que passam por esse segmento, que é o de começo e de final, porque segmento tem início e tem fim, e coloca um tracinho em cima. Então, ó, é o segmento AB, BC, CD, DE e EA que forma esse polígono. É o que está justamente aqui. Nós temos os vértices, que é o A, B, C, D e E. E nós temos 5 ângulos internos. Observe que em cada vértice aqui eu vou ter um ângulo interno. Interno significa dizer que está dentro. Como é ângulo, eu coloco o chapéuzinho, ok? E uma coisa interessante, turma. Observem que o número de vértices sempre será igual ao número de ângulos internos, tá bom? De modo geral, os polígonos podem ser classificados de acordo com a quantidade de lados. Nós temos polígonos, turma, a partir de 3 lados. 3 lados são chamados de triângulos. Algumas pessoas falam assim, ah, professor, é trilátero. Não está errado, trilátero também existe. Mas é muito mais comum falar de triângulos. Nós temos 4 lados, nós chamamos de quadriláteros e não quadrados, tá bom? Quadrado é um tipo de quadrilátero. Se tiver 4 lados, nós vamos chamar de quadrilátero. Nós temos aí os polígonos de 5 lados, que são os pentágonos. De maneira geral, a gente tem uma classificação, uma tabelinha que eu trouxe aqui para vocês. 3 lados, triângulo, 4 lados, quadriláteros, 5 lados, pentágono,
6 lados. Hexágono, 7 lados. Heptágono, 8 lados. Octógono, 9 lados. Eneágono, 10 lados. Decágono, tá bom? Turma, vamos falar agora então de polígonos convexos e polígonos não convexos, que é uma outra forma que nós temos também de classificar os polígonos. Quando a gente fala não convexo, a gente também pode estar chamando de côncavo. Côncavo e não convexo significa dizer a mesma coisa, tá bom? O que são os polígonos convexos? Os polígonos convexos são aqueles que a gente pode traçar duas retas por pontos de suas extremidades, sem cortar outro ponto em sua extremidade. Como assim, ó? Observe que ele já trouxe aqui um exemplo. Ele traçou 2 pontos aqui nesse polígono e passou uma reta. Então essa reta, ela só cortou esses 2 pontos na casquinha de fora. Se você faz outra reta, ó, vou trazer aqui. Tracei. Observe que essa reta também só cortou 2 pontos da casquinha desse polígono. A mesma coisa acontece com esse triângulo e a mesma coisa acontece aqui com esse quadrilátero aqui. Já os polígonos não convexos, que a gente tem esses dois casos aqui, ó, observe que se eu traçar um ponto aqui e ligar com essa reta aqui, vai cortar esse ponto aqui, esse ponto daqui e esse outro aqui. Foi o que ele fez justamente nessa reta de vermelho aqui, ó. Quando ele traçou essa reta vermelha aqui, ó, cortou 4 pontos. Tá bom? Nesse caso aqui, dessa figura que parece uma bandeirola, quando ele traçou, cortou esse ponto, esse ponto, esse ponto e esse ponto. Cortou 4 pontos. Então, ó, olha atenção, note que em cada polígono não convexo, ao lado da reta na cor vermelha, corta seu contorno em mais de 2 pontos. Então, passou por mais de 2 pontos, é não convexo. Cortou só 2 pontos, como esses casos aqui, é convexo, tá bom? Olha a observação aqui também. Em um polígono não convexo, pelo menos um ângulo interno é maior do que 180 graus. Observe essa bandeirolazinha aqui, tá vendo? Esse ângulo aqui, ele é maior do que meia volta. Então, ele é maior do que 180 graus. Isso não vai acontecer, turma, nos polígonos convexos, que os ângulos são menores do que 180 graus. Bem, gente, para terminar a aula de hoje, é preciso falar dos polígonos regulares. Essa classificação de polígonos regulares, ela serve para os polígonos convexos. Os polígonos regulares, turma, são aqueles polígonos que possuem todas as medidas dos lados iguais e os ângulos internos também do mesmo tamanho, de mesma medida, tá bom? Beijão e até a próxima aula!